Sabrina, entramos em 2025. Vamos falar sobre sonhos. Adoro! Sonhos! Todo início de ano é assim, a gente olha e fala, bom, cadê os meus sonhos? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas, a grande maioria, ou talvez até menos, são pessoas que sabem ou conseguem sonhar. Mas eu me encontro, Sabrina, com muitas pessoas que não sabem ou não conseguem sonhar, ou sonhos que estão enterrados, alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você falasse pra gente como a gente começa a sonhar nesse início de 2025. Bru, falando assim das pessoas que não conseguem sonhar, muitas vezes elas ficam até se sentindo culpadas com isso, né? Poxa, elas se deparam, quando você pergunta qual é o seu sonho, ela fala, pensa, olha, eu não tenho sonho. E aí? Por que isso, Sabrina? Muitas vezes as pessoas com mentes traumatizadas, né, que passaram um contexto complicado no desenvolvimento, esse trauma no desenvolvimento, o cérebro ele desenvolve um lugar onde ele não está preocupado, né, a área do cérebro de sobrevivência, que é a reptiliana, ele não está preocupado com o que vai acontecer lá, porque a preocupação dele é o que está acontecendo aqui, é sobreviver o dia. Então, por isso que essas pessoas que não conseguem fazer essa projeção de futuro, mais do que nunca você tem que olhar por que isso, para você começar realmente a ter uma direção, porque sonhos, eu costumo falar que é aquilo para onde a gente tem que olhar, apontar, que dá direção na nossa vida. A gente não precisa falar assim, como é que eu vou fazer isso? Não, olha para o sonho, que as coisas, o como vai acontecendo no decorrer da caminhada. Mas em relação ao sonho, bom, pessoas sem sonhos, pessoas com sonhos enterrados, pessoas que não acreditam nos seus sonhos. Como a gente tem que fazer para alcançar esses sonhos que estão assim? Eu costumo falar, Bru, que a Bíblia ela é maravilhosa para nos mostrar as etapas. Né? E eu quero trazer o processo de Abraão, quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar algo. Sim. Então, esse lugar é um lugar de início. Deus está falando, Abraão, eu tenho um sonho. O sonho era de Deus. Eu tenho um sonho. E eu quero te levar para um lugar, para você viver o meu sonho comigo. Mas, Abraão, antes de tudo, você precisa... Antes de nós começarmos essa trajetória, a gente precisa começar uma trajetória dentro de você. Olha. Então, quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, é uma palavra hebraica que a gente gosta muito, lek lechá. E essa palavra, ela denota o quê? O significado dela em hebraico é o quê? Abraão, vá para dentro de você mesmo. Uau, que lindo! Abraão, sai daqui do mundo externo e vá para dentro de você, porque eu tenho coisas para te mostrar. Então, antes de nós começarmos a fazer algo em relação ao nosso sonho, nós temos que precisar nos organizar internamente. Olha. Nós temos que ir buscar o nosso ser, porque eu não tenho como fazer ou ter se o meu ser não está organizado. Porque antes de eu fazer e ter, eu preciso ser. Então, quem é a Sabrina? Eu sou o quê? A gente muitas vezes perdeu esse lugar de quem eu sou. Então a gente pode dizer que através desse versículo, dessa passagem, está em Gênesis, né? Gênesis 12:1. Essa passagem a gente pode então entender Deus chamando Abraão para entrar, fazer uma viagem interna. É isso? Isso. Deus quer levar o Abraão para uma viagem externa. Tinha um sonho que Deus queria alcançar com Abraão, que era o quê? Fazer uma grande família. O sonho de Deus era formar uma grande família a partir de Abraão. Sim. Só que antes de Deus falar assim, bom, caça o caminho, ele falou, sai da sua terra, sai da sua parentela, né, que eu te mostrarei. Ele fala, só que a gente interpreta como se fosse algo geográfico, e não é algo geográfico. Essa palavra em hebraico não significa algo geográfico. Significa sai para entrar para dentro de você. Olha, então Deus estava fazendo esse movimento do eu sou, ele precisava organizar o Abraão por dentro.
Ele precisava fazer esse movimento por dentro. E aí sim, quando a gente entende quem a gente é, que até esses 4 episódios dessa temporada aqui, é esse processo de autodesenvolvimento, conectar-se, né, com você, se apaixonar por você, romper os seus limites, seus medos, isso tudo nessa viagem interna, tá? Romper os seus medos internos, para daí sim você conseguir ver os seus sonhos, conseguir aceitar que você pode chegar. Porque senão, Bru, você nem começa. Olha que... Tem outros que começam, param no meio do caminho. Por isso que falam assim, mas você não persevera nada. Mas como você vai se perseverar se você não acredita nisso dentro de você? Que você pode. Porque muitas vezes quando a gente está conversando com as pessoas, a percepção que hoje eu tenho, me ensinaram, né? Inclusive você foi um grande instrumento na minha vida, a fazer um mergulho para dentro da minha casa interna. Averiguar, olhar quem é a Brunella. E eu falo hoje em dia para as pessoas assim, puxa, por que não ensinaram a gente antes? Por que eu demorei tanto tempo para aprender esse movimento de ter esse olhar interno, sabe, Sabrina? E foi um grande divisor de águas na minha vida, esse olhar para dentro da Brunella e começar a descobrir essa casa. E eu vou falar uma coisa para você, você sabe, né, que eu compartilho tudo com você. Quando eu tive esse primeiro contato interno com essa minha casa, ela estava... boa parte dela, ela estava bem desarrumada. E olha que eu já estava convertida há muito tempo. A minha casa interna. Foi aí que o próprio Deus, ele foi ali me conduzindo e através da palavra, tendo toda essa organização e ainda continuo, né? E é incrível, Sabrina, esse lugar de... Sim, por quê, Bru? Quando você fala assim, eu já estava há muito tempo convertida e ainda tinha muita coisa ainda desorganizada dentro de mim. Porque a gente também esquece. Nós somos espírito, temos uma mente e tudo isso está dentro de um corpo. Sim. Significa que quando você se converte, que há essa reconexão com Deus, com o Espírito de Deus, não significa que a sua mente automaticamente vai se reorganizar. As suas lembranças, suas dores, seus ressentimentos, suas feridas estão na mente, não está no espírito. E aí começa esse processo, seu espírito conectado com o Espírito de Deus, começa esse processo de organização da mente, se desconectar das raivas, das angústias, das falta de perdão, das crenças limitantes, do olhar para dentro de si mesmo. Então, assim, simplesmente você chegar e falar assim, me converti e agora sou uma nova criatura, não significa que a sua mente é uma nova criatura. Significa que você é uma nova criatura para fazer essa conquista dessa mente. Sim. Que foi loteada por coisas muitas vezes ruins, né? Crenças ruins, palavras ruins, uma identidade adulterada de dentro de você mesmo. E que antes de você se converter, né, de estar em conexão com o Espírito de Deus, você simplesmente aceitava aquilo como verdade. E agora, através de Deus, o Espírito dele conectado com o meu, eu tenho a possibilidade de começar a reconstruir sobre os escombros a minha nova vida. Perfeito. Extraordinário isso. Muito lindo, né? Isso é incrível. E vamos continuar, vamos falar mais de Abraão. Fala mais, desenrola mais sobre esse movimento que Deus nos ensina através da vida de Abraão nessa jornada. E aí, Abraão chega e Deus fala, né? Abraão, vai para dentro de você mesmo, nós precisamos organizar essa casa interna sua. E quando a gente olha para isso, essa palavra de Abraão no Antigo Testamento, a gente vê Jesus falando isso no Novo Testamento, no Sermão da Montanha. Quando Jesus chega e fala assim, no Sermão da Montanha, Mateus 5:8. Na Bíblia tradicional Almeida, esse versículo é traduzido feliz aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Na Bíblia Mensagem, que é uma tradução que vem do hebraico, mas traz para uma linguagem mais contemporânea, ela fala assim, felizes aqueles que puseram seu mundo interno em ordem, com mente e coração no lugar certo. Porque assim verão a Deus. Não adianta Deus mandar a bênção, porque as bênçãos, elas nos cercam. Não adianta as pessoas falarem que te amam, não adianta as pessoas falarem que você é incrível, não adianta as pessoas falarem do seu potencial quando a sua casa interna está desorganizada. Não adianta. Então, esse versículo é muito claro. Feliz aqueles que puseram seu mundo interno, coração puro.
né? Tá organizado. Mente, seus pensamentos, suas lembranças, suas emoções, sua raiva e coração, né? Essas emoções muitas vezes desorganizadas dentro da gente, no lugar certo. Mente e coração. Ele não fala espírito. Detalhe, né? Jesus não fala espírito, né? Porque essa tradução, ela vem do hebraico. Então, que puseram em ordem sua mente e coração. Não foi espírito, mente e coração, porque o espírito já está organizado. Uma vez que ele se conecta com o Espírito de Deus, já está organizado, já tá recriado, já foi feito perfeito. Mas nós precisamos ainda olhar para dentro e colocar a nossa casa interna em ordem. Meus pensamentos, minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu a vida inteira acreditei, aquilo que eu acredito que falaram de mim, aquilo que eu acredito que eu sou capaz, aquilo que eu acredito que eu posso ter. Eu vou entrar num assunto polêmico aqui, me veio aqui na lembrança, Sabrina. Muitas vezes, a gente que está no Evangelho há muitos anos, a gente vê muitos movimentos espirituais. E eu vou falar por mim, tá? Quantas vezes eu caí na cilada de virar e falar assim, isso é coisa do diabo. Isso daqui... E hoje, eu com esse mergulho interno, em várias vezes na minha vida, eu pude perceber, sabe, que não era o diabo, era eu. Era o que estava ali, o cômodo que estava desorganizado dentro de mim, sabe? É um assunto polêmico. Não, maravilhoso esse tema que você trouxe, porque ele entra perfeitamente dentro disso que a gente está falando, Bruno. Por quê? Porque quando a gente tem medo de olhar para dentro da gente. Por que a gente tem medo? Porque nos ensinaram quando criança que a gente não pode ter raiva, a gente não pode ter inveja, a gente tem que ser boazinha, a gente tem que ser legal com todo mundo. Pra quê? Pra Papai do Céu gostar, pra mamãe gostar, pra vovó gostar, para as pessoas, né, te aceitarem. Então, só que a gente sabe que a gente não é isso. Né? Muitas vezes a gente ignora, né? Quando a inveja vem, ignora. Quando a tristeza, eu quero ser legal, eu quero ser feliz o tempo inteiro. Só que, gente, raiva, inveja, ansiedade, isso faz parte da natureza humana. O que você vai fazer com isso que faz a diferença do ser humano. E aí a gente tem medo, Bru, de se deparar com a nossa parte oculta, escura, sombra. Então a gente começa a fazer o quê? Não foi eu, foi o diabo. Não foi eu, foi o diabo. Não foi eu, foi o outro. Não foi eu. Então você começa a se abster das suas responsabilidades. E isso é um grande impedimento para você se reorganizar. Porque eu só tenho como reorganizar algo quando eu olho assim e falo assim, nossa, essa gaveta está bagunçada. E eu tenho que consertá-la. Precisa de uma arrumação. Eu tenho que consertar, eu tenho que organizá-la. Agora, quando a gente bota a culpa no outro, nossa, essa gaveta está desorganizada, mas é o outro, com a sua incapacidade, com o seu egoísmo, não veio aqui e organizou essa gaveta. Então, a gente tem que olhar e entender que o seu pior inimigo não é o diabo. O seu pior inimigo é você mesmo. Com as suas crenças erradas, com a sua identidade deturpada, com aquilo que você deixa de organizar dentro de você. Então, por isso que Deus fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de tudo aquilo ali, que é o quê? Se desconecte do que está fora, se desconecte tudo que você ouviu, porque eu vou mergulhar para você e vou te mostrar algo novo. É nesse movimento que a gente encontra a nossa essência. Sabrina, mas eu sou eu sei quem sou eu. Não, Bru. Muitas vezes Sabrina, eu não sabia quem era eu. Eu sabia quem era a Sabrina, cheia de sintomas dos traumas que eu vivi no meu desenvolvimento. Então eu conhecia, não era a verdadeira Sabrina, eu conhecia uma Sabrina medrosa, uma Sabrina frágil, uma Sabrina que desistia, uma Sabrina que tinha inveja, uma Sabrina raivosa, irritadíssima, uma Sabrina que tinha raiva dela, tinha raiva do outro, uma Sabrina completamente flutuante. Eu conhecia essa Sabrina, que não era a verdadeira Sabrina. Hoje eu olho para trás e falo, Jesus, quem era aquela mulher? Eu não consigo ter resquícios, eu não consigo ver nada. Lógico que a gente entende que o processo que a gente vive
é pra gente chegar aonde a gente está, né? Louvo a Deus por aquela Sabrina, mas eu não me identifico mais com ela. É uma pessoa totalmente diferente do que eu sou. Por quê? Porque eu aceitei esse processo de mergulho, mas antes de tudo eu aceitei a responsabilidade de que era eu que tinha que fazer algo por mim. Não era meu marido, o Flávio, não era minha mãe, não era o pedido de perdão daquela pessoa que, né, tá me devendo perdão, porque ela tem que me perdoar para aí sim a minha vida andar. Não, ninguém tem que te pedir perdão. Primeiramente, quem tem que se perdoar é você mesmo, sabe? Porque Deus já te perdoou. Ninguém tem que te pedir perdão. Perdão é mero, ok, é maravilhoso, mas isso não muda muitas vezes a sua vida. Né? As pessoas às vezes se prendem nesse processo. Não, eu quero pedir perdão, quero que alguém me peça perdão para as coisas acontecerem. Não. Deixa não eu vai. sair do script aqui um pouquinho com você, que não tem, né? Mas, Sabrina, que a gente está é um fluxo, né? Um movimento que ela vem construindo dentro de nós, você, né? Assim, nesse ensino, nessa jornada. É um movimento de muita coragem. Ih, põe coragem nisso. Imagina, eu quero só te falar assim, imagina que você tá com uma casa física mesmo. Sua casa é grande, é uma mansão. Só que essa casa, ela ficou aí 50 anos, 40 anos fechada e você jogando lixo pela janelinha dentro de casa. Ah, não, então assim, comprei essa mesa, bota pela janela, joga a mesa lá. Ah, tem esse lixo, joga lá. E você nunca abriu essa casa. E depois de 40 anos falam pra você, Sabrina, você quer andar, você quer habitar, você quer falar, você quer viver quer isso. Conquistar quer vivenciar essa casa, você vai ter que abrir e arrumar. Não tem que ter coragem para abrir essa casa e começar a arrumar, organizar. E depende só da gente. Depende só de você. Ó, eu detesto organizar armário. Chega a me dar dor nas costas, dor na cabeça, né? dor na coluna. Eu é que o diga. Eu fico envergada. Isso que me requer tanta coragem, olhar para um armário desorganizado e pegar e ir de encontro e começar. Só que o que acontece? O problema é que a gente olha o todo, né? Quando você olha pra você, você fala, caramba, minha vida tá assim, eu sou assim, tem esse defeito, tem outros defeitos, ou então os piores, né? Porque quando você já reconhece o defeito, ainda tá ok. O problema são aqueles que nem reconhecem. Que já falam, não, mas eu tô maravilhoso, tô incrível. O problema tá nos outros, não em mim. O problema, esse não abre a casa nunca. É? Não. Então, se você já reconhece, caramba, eu tenho tanta coisa para organizar em mim, nossa, é humildade, eu preciso, né, eu realmente preciso, eu preciso mudar muitas coisas. Esse processo você já ganhou 50%, eu acho que 70% você já conquistou ali, quando você realmente reconhece, que é a humildade. Né? Saiu da soberba de achar que é o outro e que você não tem nada, que é o outro que tem que mudar. E aí, quando você vai de encontro a essa casa, e a gente olha pra gente como um todo, se eu olhasse pra mim como um todo, eu ia desanimar realmente. Tem que ter coragem, né? Tem que ter muita coragem, só que a gente tem que lembrar que não a gente não organiza nada de uma hora para outra. Não? São pedaços, até mesmo quando Deus fala para Josué, agora você vai conquistar a terra prometida. Ele manda conquistar por territórios. Partes. Sim. É igual uma faxina, né? Você vai por gaveta. Vai, isso. Né? Setores ali, vai. Vou começar por onde? Pelos quartos? O que eu vou fazer aqui? Isso é maravilhoso. A quando gente você até engana a entende. mente, né? Eu lembro uma vez que você ensinou pra gente do enganar a mente. Nunca mais eu esqueci disso. A questão de você ir fazer o exercício na rua de manhã quando acorda. Lembra que você ensinou? E aí você falava, não pensa em 5 quilômetros, correr 10 quilômetros. Fala com a mente assim, não, vamos dar uma voltinha ali no calçadão. Vamos chegar no calçadão e ver o sol. Só que aí você bota o tênis, você bota a roupa de caminhar. Foi muito funcional isso, assim, pra muita gente ouvir aquilo. E Bru, eu fazia, né, agora eu parei, mas fazia as provas de Ironman, as provas de longa duração, toda assim. Eu nunca ia... Né, agora na maratona de Berlim, eu nunca ia para correr as 42. Eu pegava o trecho que para mim era confortável, correr 5 km extremamente confortável, prazeroso. Então eu não tinha que correr 42, eu tinha que correr 9 de 5. O tempo inteiro era, nossa Sabrina, falta 4 quilômetros,
falta 2 quilômetros. Estratégia mental. Aí eu tinha 9. Então 9, eu até baixei para 8. Eu falei assim, então agora você só tem 7 de 5. Olha. 7 é um número confortável também. 5 também. E aí nessa você vai. Tudo isso, tudo essas provas grandes, tudo mais na minha vida, eu sempre fraciono dentro de uma quantidade que é confortável para mim. Então isso a gente pode usar para faxina. Então, pode usar para faxina, fracionar, né? Fracionar. Mas eu quero terminar falando de um versículo quando Jesus, ainda também no Sermão da Montanha, quando perguntam para ele como eu falo com o Pai, né? Como eu oro. E Jesus fala como? Fala assim, olha, você entra para dentro do seu quarto. Olha. Você entra para dentro do seu quarto, fecha a porta. É ali, tira as máscaras. É ali. É nesse lugar que você vai falar com Deus. Então, olha isso. Jesus está falando desse quarto, é um simbólico. É um simbólico, entra para dentro de você, entra para esse lugar seu particular, que só você pode entrar. Tem a chave para entrar. Nossa, que lindo. Só você tem a chave para entrar dentro de você, Bru. Eu não consigo entrar dentro de você. Então ele fala, entra para dentro do seu quarto. Fecha a porta. Entra na quietude do silêncio que é aqui dentro. Né? A gente que trabalha aqui com trauma, a gente faz sempre esse movimento, que a gente vai para o inconsciente, nas imersões que a gente faz, é sempre esse movimento de um mergulho para dentro de você mesmo. Feche a porta. Tira as máscaras, olha ali, quando você está dentro de você, não tem máscaras. Você vai se deparar com a sua verdade, com quem você é. Ali dentro, o que vai mostrar, o que vai emergir, vai ser realmente quem você é. E ali assim você fala para o Pai, assim você se apresenta e pede ajuda. Né? O primeiro movimento de mudança é você, como Davi fala, Pai, sonda-me e mostra o que está errado em mim. Sonda-me, mostra, eu não tenho medo, eu tenho coragem de olhar o que está errado dentro de mim, Pai. Sonda-me, mostra-me o que está errado dentro de mim. Porque eu não quero, porque muitas vezes a gente não tem essa consciência e a gente precisa entrar para esse quarto, fechar a porta, aceitar tirar as máscaras, porque lá não tem máscara, e ser, sabe, suficientemente corajoso para falar, Espírito Santo de Deus, eu quero saber hoje o que está errado dentro de mim. Espírito Santo de Deus, eu quero consertar, eu quero organizar essa casa. Por onde a gente começa? Porque até no processo que a gente trabalha com trauma, né, a gente entende do processo de autocura psíquica. E a gente trabalha nisso, a gente confia nisso. Por quê? Porque da mesma forma que tem a autocura do seu corpo físico, se você corta, se você quebra, existe um movimento do seu corpo para quê? Para curar aquilo ali. Só que tem coisas que você machucou no seu corpo que você precisa de alguém para ajudar. Seu corpo precisa de uma ajuda. Quebrou uma perna, precisa de algo para imobilizar, está infeccionado, precisa de alguém para passar um remédio certo. Então, quando você vai mergulhar para dentro de você mesmo, primeiro processo é essa autocura que vem de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Sim. A autocura da pele é o próprio Deus, é a inteligência de Deus ali agindo. Só que muitas vezes a gente não tem como encontrar muitas coisas, porque a gente às vezes não ora tanto, a gente não entra tanto para dentro do quarto, né, é difícil, então é a hora que você precisa de uma ajuda, você, um psicólogo, né, a gente que trabalha com o inconsciente, eu trabalho com o inconsciente, é esse processo o tempo inteiro de mergulho, de ver o que está errado aqui, buscar aqui a verdade daquilo que te aprisiona aqui. Então, esse movimento, Bru, de mergulhar para dentro de você, de ter coragem de aceitar aquilo que vai ser mostrado para você dentro da inteligência do seu aparelho psíquico, né, que vai mostrar aquilo que você suporta, e a palavra fala, não vai ser dado nada a você que você não suporte, nenhuma carga. Isso acontece dentro do aparelho psíquico. Nenhuma imagem, nenhuma lembrança, nenhum dado emerge se você não tem capacidade de você resolver aquilo. Olha. Existe uma sequência perfeita dentro do aparelho psíquico para você se resolver.
Então, a Bíblia já vem falando tudo isso. E nesse movimento, você assume, eu sou isso e eu preciso resolver isso, sem culpa. E aí a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, quando a gente vai falar, e aí, nesse lugar, o que acontece nesse lugar? É a hora que você o quê? Você encontra com a sua essência e você se apaixona por você. Uau. E isso vai te levar a lugares incríveis, né? Que é a jornada desse podcast. Mas te convido convido para você estar no nosso segundo episódio, onde a gente vai trabalhar esse lugar. Você mergulhou, você aceitou. O que encontrar ali? Né? Você mergulhou, você se deparou com você aceitou. E agora? Como é que vai acontecer? Que possamos ter coragem, ser ousados no Senhor, sabe? Que é Ele quem nos dá essa força para que a gente atravesse 2025, 2026, 2027 e tudo para frente com muita coragem de ter esse olhar e esse zelo com a nossa casa interna. Até a próxima. Até a próxima. Segundo episódio. Tchau, tchau.